Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Estou voltando aqui na nossa aula 2 falando sobre redes de computadores. Tá? Vamos dar continuidade a falar sobre essas redes de computadores com relação às topologias, ok? Então vamos lá. Tá, professor, mas o que são essas topologias, né? Essas topologias são equipamentos ligados em rede para trocar informações entre si. Essas redes necessitam que algum meio físico os conecte, seja um cabo ou rede sem fio. Então, de alguma forma, tem que haver essa conexão entre esses equipamentos. Tá? Então, a topologia ela se caracteriza basicamente com alguma conexão. Né? Então, daí surge o conceito de topologia de rede, cuja classificação abrange basicamente o barramento em estrela e em anel. Então, são três tipos de conexões aí que a gente pode ter, certo? E a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, inicialmente, nós temos a topologia em barramento. Então, vocês podem ver aí que existe uma ligação, né? Uma ligação entre todos os computadores, apenas um barramento, certo? E todos os computadores estão ligados nesse barramento. Mas aí nós temos um problema, certo? Se por acaso aqui partir o cabo, né? Esse cabo coaxial, se ele for partido, por exemplo, o restante dos computadores que estavam interligados para trás, eles vão ter problema. Então, eles vão perder a conexão, certo? Então, esse aí é a questão da topologia em barramento, tá? Vamos lá, vamos ver outra aí. Essa topologia foi largamente utilizada nas redes LAN, permitindo atingir taxas de 10 megabytes. Os modelos de rede LAN que temos hoje evoluíram a partir dessa tecnologia do barramento, na qual predomina uma arquitetura de rede chamada Ethernet. Então, essa rede é uma rede onde eu tenho vários computadores conectados. Eu posso dizer que, por exemplo, na minha empresa, eu posso ter uma internet e ter dentro da minha empresa vários computadores conectados a essa rede. Né? E aí, essa topologia caiu em desuso e um dos motivos para que isso tenha ocorrido foi exatamente do ponto de vista do desempenho. As redes com essa topologia eram muito instáveis, pois qualquer defeito em algum conector ou em alguma parte do cabo fazia com que toda a rede parasse. Então foi aquilo que eu mostrei para vocês, essa questão da topologia em barramento. Então, se um computador apresentasse defeito nesse barramento, então todo o restante para trás teria problema também. Tá? Topologia em estrela é a evolução da topologia em barramento, ou seja, depois de ter trabalhado aquela parte todinha do barramento, então houve uma evolução que é a questão da topologia em estrela. Ela é a mais utilizada atualmente nas redes locais. O nome estrela se deve ao fato de existir um concentrador na rede, onde se conectam todos os cabos provenientes dos nós. Então, professor, o que são os nós? Os nós pode ser o modem, né, que nós temos na nossa residência. Os nós é um termo que designa qualquer equipamento que esteja ligado diretamente a uma rede, seja ela LAN, MAN ou WAN. Então, um computador ou uma impressora podem ser um nó de uma rede LAN. Um celular pode ser um nó em uma rede LAN. Então, veja aí os exemplos de um nó numa rede LAN
que a gente pode caracterizar, como eu disse, um modem, pode caracterizar um celular ou uma impressora. Esses equipamentos concentrados, atualmente denominados de hubs e switch. Então, quando eu tenho, por exemplo, um hub ou um switch, esses equipamentos todos se conectam, né, são concentrados, como ele está dizendo aí, a esses hubs e esse switch, certo? Então, todos eles se conectam a esses switch ou esses hubs, tá? Então, está aqui um exemplo bastante conhecido. Para quem tem, por exemplo, um modem em casa, né, nós temos essa conexão em estrela, como ele chama, e cada um tem a sua ligação com o seu barramento aqui. Né? Veja que ele é indicado até pela luzinha vermelha, ó, não tem nenhuma ligação. Então ele pode ter um ponto aberto lá para receber outro futuramente. E se eu tiver um problema, por exemplo, nesse computador aqui, né, alguma conexão, algum cabo ou alguma coisa do tipo, nada vai interferir nos outros, certo? Apenas esse perde a comunicação. Então essa aí é dos meios mais usados, tá? Na topologia estrela. O cabeamento também evoluiu, passando de coaxial para o par traçado. Esse par traçado a gente já viu, já aquele cabo azulzinho que a gente sempre vê na rede de internet na nossa escola. Quase todas as redes locais instaladas atualmente utilizam esta topologia devido à facilidade e às taxas de transmissão que ela oferece. Então, na própria escola nossa lá, tem um switch lá recebendo, né, a nossa rede, por exemplo, de internet, e é compartilhado através do Wi-Fi, né, o sinal de internet. Atualmente, com o cabeamento par traçado, essa topologia pode atingir até 10 GB por segundo, ou seja, essa é uma boa transmissão de dados, né? E temos a topologia em anel. Esse modelo apresenta a ligação de vários nós da rede em um círculo, formando, como o próprio nome diz, um anel. Então, essa topologia ela é bem interessante com relação aos caminhos. Então, por exemplo, essas redes possuíam caminhos duplos para a comunicação entre as estações. E aí você pode ver aqui no exemplo, da mesma forma que a topologia em barramento deu lugar à estrela, a topologia em anel também cedeu seus lugares às novas tendências topológicas. Ou seja, nós também temos alguns problemas nesse anel, né? Se tivermos problemas, nós vamos ter em todos os computadores. Então, nessa topologia aí, a rede possui uma característica interessante, que é a recuperação de falhas, pois a comunicação entre os nós da rede pode ser feita no sentido horário ou anti-horário. Então, vamos supor que eu tenho essa comunicação daqui para cá e deu problema? Não tem problema, eu vou pelo outro lado aqui até chegar no outro lado aqui da conexão. Tá? É bem interessante também essa topologia, mas como diz, o estrela ainda consegue ser o mais usado. Essas redes se tornaram, entretanto, inviáveis devido à dificuldade de inserção de novos nós na rede. Ou seja, quando eu precisava conectar uma impressora nessa rede, né, poderiam ocasionar problemas de conexão, né, falhas, e por ser um custo um pouco mais alto, né? Atualmente as topologias estão fundidas, formando o que chamamos de topologias mistas, com a grande predominância
da estrela. Então, pessoal, a estrela, na verdade, é, como se diz, é a estrela mesmo, como se diz. Ela consegue fazer uma conexão bem melhor com os computadores, né, os nós, e utilizando aí o switch, os hubs, mas também elas são difundidas, elas dentro dessas redes nós podemos ter essas outras também. Isso vai depender de cada equipamento, de cada usuário, de como que ele quer montar a sua rede. Mas nada impede de fazer aqui o uso de novas topologias, ok? Então, com uma ligação dupla entre os dois concentradores, a tendência é utilizar apenas uma via para transmissão entre as redes, deixando a outra como reserva. Então, está bem claro aqui que quando eu uso aqui essa topologia de círculo, tá? Eu venho por aqui para conectar. Beleza, não deu problema? Não tem problema. Venho para cá e eu não perco a conexão com essa rede aqui, né? Com esses nós aqui nesse switch, certo? Vamos lá. Então, isso é possível graças à evolução dos equipamentos que permitem que as redes funcionem mesmo em condições de falhas, tornando mais eficiente a organização, que não precisa parar para ser feita a manutenção. Ou seja, essa topologia aqui de círculo, ela me ajuda da seguinte forma: eu posso continuar com a conexão, mas esse outro lado aqui eu posso parar para manutenção, certo? Ou então essa rede aqui de computadores aqui pode parar para manutenção enquanto esses outros funcionam. Aí vem um dos benefícios dessa topologia. Bom, espero que esteja claro para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, eu peço a vocês que entrem em contato, tá? Pelos fóruns, pelas nossas videoaulas, obviamente, vocês assistindo, entrem em contato nos fóruns e na nossa sala virtual, tá? Fico aí aguardando o retorno de vocês. Então, valeu e até a próxima.